Cada comentário maldoso, cada crítica sutil, cada obstáculo inesperado, se tudo isso te tira do eixo, significa que você está entregando seu poder pessoal. A realidade é que as pessoas mais inabaláveis do mundo não vivem uma vida mais fácil. Elas apenas aprenderam a dominar uma habilidade essencial, a forma como reagem. Pense em como seria caminhar pela vida sem se abalar, com clareza mental, sem crises emocionais ou respostas impulsivas. Um estado onde você tem controle total sobre suas emoções. Isso é mais do que possível, é treinável. Neste conteúdo, você vai aprender como moldar sua mente para reagir como se nada te incomodasse. O objetivo não é suprimir o que sente, mas aprender a controlar e não ser controlado. Porque quando você domina essa arte, ninguém mais terá o poder de manipular seu estado emocional. A arte de ser inabalável. A vida é uma avalanche de barulhos, críticas, expectativas, frustrações diárias, contratempos inesperados. O mundo é mestre em testar seus limites e provocar suas reações. Mas existe uma força silenciosa e poderosa. A indiferença consciente. Não é frieza, é inteligência emocional. É saber onde vale a pena investir sua energia. Imagine atravessar um temporal sem desespero, mantendo a postura firme. Isso é ser inabalável. A chave está em desvincular suas emoções das circunstâncias externas. Quando você permite que os eventos do mundo determinem seu humor, você vira marionete de forças que não controla. Mas, ao condicionar sua mente a se manter centrada, você assume o comando da sua jornada. Pessoas calmas no caos inspiram confiança. Elas não se vitimizam, não se afobam. Elas têm uma presença que impõe respeito mesmo no silêncio. Esse tipo de presença não vem do acaso, e sim de um treino mental constante. Pense nas figuras mais marcantes da história. Raramente eram os mais explosivos. Eram os que se moviam com firmeza, como se já soubessem o resultado. A força deles não estava na reação, mas no domínio. Não respondiam a tudo. Escolhiam quando e como reagir. Pensamentos moldam a realidade. Livros sobre autocontrole e sucesso sempre repetem um princípio. Seus pensamentos moldam suas ações, e suas ações moldam sua realidade. Quando você reage emocionalmente a tudo, você perde energia e foco. Mas ao cultivar um estado mental firme, você transforma o mundo ao seu redor. Imagine que alguém te provoque em público. A maioria responderia com irritação ou justificativas. Mas, se você apenas sorri e se afasta, tira da outra pessoa o que ela mais queria, sua reação. Você continua intacto, ela perde o controle da situação. Isso é poder silencioso e poucos compreendem essa arte, embora muitos admirem quem a domina. E o mesmo vale para os fracassos. Enquanto uns afundam em arrependimentos, os emocionalmente fortes enxergam falhas como lições. Não internalizam o erro, usam como degrau. Cada obstáculo se torna parte do caminho. Como desenvolver o controle emocional? A prática começa no dia a dia. Treine sua mente a pausar antes de reagir. Pergunte-se, isso realmente importa a longo prazo? Vale minha energia agora? Em 90% dos casos, a resposta será não. A cada escolha consciente de não reagir, você fortalece uma armadura invisível. Outra técnica poderosa é a visualização. Veja-se caminhando com calma, sem se perturbar com provocações, mantendo o foco. Repita essa imagem mentalmente até que ela se torne a sua realidade. A mente acredita no que você reforça. Portanto, visualize, sinta e encarne essa versão sua, mais serena e firme. As pessoas ao seu redor vão perceber a diferença. Elas vão estranhar sua calma e começar a respeitar seu silêncio. Quando você mostra que não se abala, conquista o verdadeiro controle do jogo. A presença que fala por si só. O verdadeiro poder não grita. Ele se manifesta na calma, na firmeza e na ausência de necessidade de provar algo. Quando você domina suas emoções,
Você não precisa justificar suas decisões, nem responder a provocações. Você deixa de ser previsível e isso te torna enigmático. O mistério da sua tranquilidade passa a ser admirado. Pessoas realmente poderosas não se deixam afetar por julgamentos passageiros. Elas não reagem por impulso. Elas avaliam, escolhem e agem com intenção. Isso não significa que não sentem, significa que sentem e, mesmo assim, escolhem a resposta mais estratégica. O autocontrole emocional não é sobre suprimir emoções, e sim sobre governá-las. Significa ter clareza interna em meio ao caos externo. É a liberdade de não se deixar manipular por quem deseja te desestabilizar. Quando você domina isso, passa a liderar não só sua vida, mas influencia os que te cercam apenas com sua postura. A mente que comanda a realidade. A chave para dominar as emoções não está em ignorá-las, mas sim em escolher conscientemente como reagir. Se você permite que os acontecimentos ao seu redor ditem seu estado emocional, você se torna refém das circunstâncias. Mas quando treina sua mente para manter-se firme, é você quem conduz sua própria história. O respeito e a admiração são naturalmente direcionados àqueles que permanecem calmos, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Pessoas que não reagem ao caos com desespero inspiram autoridade sem abrir a boca. Elas caminham com força e presença, transmitindo uma confiança sólida, como uma rocha em meio à tempestade. Pense em figuras históricas marcantes. Raramente eram os que revidavam com palavras duras a cada ofensa. Eram os que mantinham uma postura serena, como se tivessem acesso a um conhecimento oculto. O poder deles não estava na defesa ou no confronto, mas na capacidade de não se deixar abalar. Essa é a verdadeira força da indiferença consciente. Escolher não ser afetado por forças externas, mantendo o foco em si mesmo. É uma habilidade que pode ser cultivada por meio de práticas simples e diárias, e que transforma completamente a forma como você se posiciona no mundo. Pensamentos criam caminhos. A filosofia do autocontrole e da realização pessoal sempre gira em torno de uma ideia. Você se torna aquilo que pensa. Se suas reações são sempre impulsivas, você estará constantemente cedendo seu poder a tudo e todos. Mas, se você constrói uma mentalidade firme e constante, os outros acabam se adaptando à sua frequência. Imagine ser insultado diante de várias pessoas. O impulso natural é reagir, atacar ou se defender. Mas, se você apenas sorrir e seguir seu caminho, remove do outro todo o poder que ele pensava ter. Ele esperava provocar uma resposta, e ao não obtê-la, é ele quem se sente desestabilizado. Enquanto isso, você permanece intocável, forte, invicto. Esse é um exemplo claro de domínio silencioso. Não é sobre confrontar o outro, mas sim mostrar, com sua postura, que nada tem poder sobre você. Essa atitude é admirada porque é rara. Poucos têm esse controle emocional, mas todos respeitam quem o tem. Transforme falhas em ferramentas. A mesma lógica vale para fracassos e decepções. A maioria das pessoas, diante de uma rejeição, deixa as emoções tomarem conta. Ficam presas ao arrependimento, perdem dias, semanas ou até anos remoendo o que poderia ter sido diferente. Mas quem compreende o valor da indiferença não se apega ao erro. Eles enxergam o fracasso como uma coleta de dados, como um ponto de ajuste no processo. Não internalizam o fracasso como parte de sua identidade, apenas como uma etapa do aprendizado. Eles observam, analisam e seguem em frente. Não se deixam consumir. Essa postura de leveza mental não significa desinteresse, e sim maturidade emocional. Como desenvolver esse nível de controle? Tudo começa com prática. Diariamente, exercite-se a pausar antes de reagir. Pergunte a si mesmo: isso afeta meus objetivos de verdade? Minha resposta é necessária ou estou apenas reagindo por hábito?
Esse simples momento de reflexão constrói uma nova base de autocontrole. Ao escolher, de forma consistente, não reagir aos estímulos irrelevantes, você cria uma proteção invisível que te blinda das pequenas irritações da vida. Com o tempo, esse novo comportamento se torna automático. Outro exercício poderoso é a visualização. Imagine-se andando pela vida sem se abalar. Veja-se como alguém que não se encolhe diante de críticas, que não perde o equilíbrio diante do imprevisto. Quanto mais você reforça essa imagem, mais ela se enraiza na sua mente e mais real ela se torna. A mente acredita no que você mostra a ela repetidamente. E quando você finalmente personifica essa versão serena e centrada de si mesmo, você começa a comandar o jogo. A força está no silêncio. Pessoas realmente fortes não sentem menos, mas aprenderam a dominar o que sentem. Elas não deixam suas emoções assumirem o controle. Elas respiram, observam e agem com intenção. Isso é a base do verdadeiro autocontrole emocional. Imagine-se numa discussão acalorada. O outro está tentando te provocar, elevar sua voz, te tirar do sério. Você tem duas opções: reagir ou manter a compostura. Quando você escolhe ficar calmo, você mostra que não é controlado pelas emoções dos outros. Isso não é fraqueza, é domínio. Esse tipo de distanciamento emocional não significa frieza. Significa saber que sua paz interior é valiosa demais para ser entregue nas mãos de outra pessoa. Você deixa de ser um boneco de corda reagindo a tudo e se transforma em alguém que escolhe como e quando agir. Com essa abordagem, o estresse diminui, a clareza mental aumenta e os desafios da vida deixam de ser guerras. Passam a ser apenas problemas a serem resolvidos. Não se trata de ignorar os sentimentos, mas de colocá-los em seu devido lugar, a serviço da sua consciência e não como mestres da sua vida. Você molda sua realidade com o foco. Existe um princípio simples e poderoso. Aquilo em que você foca se expande. Se você se concentra em opiniões externas, críticas ou situações que não pode controlar, você se torna prisioneiro das circunstâncias. Mas, quando você decide focar no que pode controlar, seus pensamentos e emoções, você se torna arquiteto da sua própria realidade. Pense na história de alguém que perdeu tudo. Negócios faliram, investimentos foram por água abaixo, a vida desmoronou. A maioria entraria em desespero, mas essa pessoa viu a queda como uma lição, não como o fim. Ela entendeu que sua maior força estava na mente e que nada poderia tirar isso dela. Com essa visão, ela reconstruiu tudo, melhor do que antes. Esse é o poder da não identificação com o fracasso. Quando você para de se definir pelas derrotas, você se liberta para superá-las. Obstáculos deixam de ser muros e se tornam degraus. A emoção é um visitante, não um dono. Um dos grandes motivos que impedem as pessoas de alcançar o que desejam é a instabilidade emocional. Elas começam motivadas, mas desistem no primeiro sinal de dificuldade. Isso acontece porque deixam o medo, a frustração e a dúvida dominarem suas decisões. Quem desenvolve o desapego emocional entende que sentimentos são passageiros. Não deixam que sensações momentâneas desviem seus objetivos de longo prazo. Eles seguem em frente porque treinaram suas mentes para enxergar problemas como parte natural do processo, não como barreiras intransponíveis. Treinar-se para ser emocionalmente equilibrado não significa se tornar apático. Significa não deixar que o mundo de fora dite o que acontece dentro de você. Você sente raiva, tristeza, alegria, mas permanece no controle. Suas emoções trabalham para você e não o contrário. Pratique o distanciamento com consciência. Na próxima vez que alguém te insultar ou tentar te tirar do sério, pare. Não reaja de imediato. Observe. Pergunte-se: isso muda minha vida de verdade? Na maioria das vezes, a resposta será não. E ao não reagir, você tira do outro o poder de te afetar.
Esse tipo de controle também nasce de um propósito bem definido. Quando você sabe o que quer da vida, distrações não te desviam. Sua energia passa a ser protegida, direcionada para o que realmente importa. Pequenos conflitos deixam de te afetar porque seu foco está firme no que tem valor. O mundo pertence àqueles que dominam a si mesmos. Quanto mais você cultiva o controle emocional, mais imparável se torna. Enquanto outros se desesperam, você continua calmo. Enquanto eles reagem, você escolhe como agir. Isso te dá uma vantagem que poucos possuem. O verdadeiro poder não está na força física ou em palavras fortes. Está na presença tranquila, que impõe respeito sem exigir. Quando você domina o distanciamento emocional, você não apenas sobrevive, você lidera com serenidade e direção, a sabedoria da indiferença consciente. Fomos ensinados a acreditar que precisamos nos importar com tudo, com o que os outros pensam, com a aprovação externa, com o julgamento alheio. A sociedade nos condicionou a medir nosso valor pelo quanto nos preocupamos com a opinião dos outros. Mas a verdadeira liberdade surge quando você percebe que a maioria das coisas simplesmente não importa. Da próxima vez que estiver se martirizando por algo, pergunte-se: isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, solte, liberte-se. A maioria das coisas que tiram nosso sono, críticas, contratempos, constrangimentos passageiros, tornam-se insignificantes com o tempo. Mesmo assim, deixamos que elas consumam nossos pensamentos e dirijam nossas ações. É por isso que dominar a indiferença é recuperar seu poder. Ser indiferente não é ser apático, é saber priorizar. É entender que sua energia é limitada e que você precisa usá-la com sabedoria. Nem toda batalha vale a pena. Nem toda opinião merece sua atenção. Quando você para de reagir a tudo, começa a escolher suas batalhas com inteligência. Deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. E essa mudança transforma completamente a forma como você lida com o mundo. O respeito vem de quem não se dobra. Pense nas pessoas que você mais admira. Não são aquelas que vivem implorando por atenção ou aprovação. São as que permanecem firmes, mesmo diante de críticas. Elas sabem quem são. E justamente por isso, não são facilmente manipuladas ou influenciadas. Quando você adota essa mentalidade, algo impressionante acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. E não porque você busca aprovação, mas justamente porque você não a precisa. Em um mundo onde todos querem ser aceitos, quem permanece fiel a si mesmo se destaca. Imagine alguém te criticando injustamente. A mente fraca reage, se defende, se justifica. Mas o emocionalmente forte observa em silêncio, não se abala. Ele sabe que palavras só têm o poder que você permite que elas tenham. Ao não reagir, você mantém o controle da situação e de si mesmo. E essa autossuficiência comanda mais respeito do que qualquer explosão emocional poderia causar. É o silêncio seguro que impressiona, não a defesa desesperada. O foco em quem realmente alcança o sucesso. Pessoas que conquistam grandes feitos não desperdiçam energia com pequenas irritações. Elas são focadas, disciplinadas, determinadas, sabem o que querem e se recusam a se distrair com dramas ou julgamentos irrelevantes. Elas não se deixam influenciar por ruídos externos, porque têm clareza de propósito. Sabem que cada segundo gasto se preocupando com o que não importa é um segundo tirado do progresso. Por isso, se mantém no rumo, enquanto os outros se perdem tentando agradar a todos. Você quer desenvolver essa força? Comece observando suas reações. Sente raiva por pequenas coisas, ansiedade por críticas, irritação por atrasos. Pause. Pergunte-se: isso é digno da minha atenção? Na maioria das vezes, a resposta será não. E esse hábito de desapegar vai se fortalecendo com o tempo. Priorize o essencial e liberte-se do resto. Outro passo poderoso é definir com clareza o que realmente importa para você.
o que merece sua energia, seu propósito, seu crescimento, sua paz mental. Quando você está enraizado nesses pilares, as opiniões externas perdem a força. Você se torna inabalável, não porque não se importa com nada, mas porque se importa intensamente com as coisas certas. Esse é o segredo que poucos descobrem. O verdadeiro poder está em escolher com consciência o que merece sua atenção. Não se trata de viver buscando aprovação. Trata-se de viver com verdade. A força está em se afastar do que te esgota, em se elevar acima dos conflitos pequenos e em manter o foco num mundo que tenta te distrair o tempo todo. No fim, não é sobre se importar menos, é sobre se importar melhor, direcionar sua energia para o que realmente constrói sua vida. Quando você aprende essa arte, você não apenas sobrevive, você floresce. E em meio a um mundo cheio de ruído, aquele que caminha com firmeza em sua autenticidade sempre se destaca. O fardo da aprovação. Como libertar sua mente. Buscar aprovação é uma armadilha sutil, mas poderosa. Ela entrega sua felicidade nas mãos de outras pessoas e transforma sua autoestima em algo condicional. Você se torna dependente da validação externa para sentir que tem valor. Mas a verdade é simples. Nenhuma opinião sobre você deve ter mais peso do que a sua própria. No momento em que você permite que outra pessoa defina seu valor, você perde o controle da sua própria vida. A confiança verdadeira não é algo que te dão, é algo que você constrói por meio da independência emocional. É o resultado de não precisar da permissão de ninguém para ser quem você é. Pense nas pessoas mais carismáticas e impactantes que você já conheceu. Elas não pedem para serem aceitas. Elas não se moldam para caber nas expectativas dos outros. Elas se posicionam com firmeza, assumindo suas imperfeições e qualidades com a mesma segurança. E é justamente essa autenticidade que as torna tão magnéticas. O medo por trás da necessidade de ser aceito, por trás do desejo de aprovação, está o medo. Medo de ser rejeitado, julgado, deixado de lado. Mas quanto mais você tenta agradar, mais você se afasta de si mesmo. Aos poucos, você começa a se encaixar em moldes que não foram feitos por você. E no processo, perde a conexão com sua verdade. Liberdade começa quando você decide parar de tentar ser aceito por todos. A ideia de que é possível agradar a todos é uma ilusão. Sempre haverá quem critique, quem não entenda, quem não goste. E tudo bem, porque aqueles que realmente importam vão respeitar você não por buscar a aprovação deles, mas justamente por não precisar dela. Líderes não pedem permissão. Pense nas pessoas que mudaram o mundo. Líderes, criadores, visionários, nenhum deles foi movido pela necessidade de aceitação. Eles seguiram suas convicções, enfrentaram críticas, desafiaram padrões. Foram chamados de loucos, rebeldes, sonhadores, mas persistiram porque sua confiança não dependia de aplausos. Eles compreendiam que a crítica vem com o progresso, que ser diferente atrai julgamento. E que a maioria das pessoas que julga não está vivendo a sua realidade, não trilha o seu caminho e não compreende sua visão. Por isso, essas opiniões não têm peso real, a menos que você as permita ter. Aprenda a se validar. O caminho para se libertar da necessidade de aprovação começa com a autovalidação. Reconheça sua própria evolução. Comemore suas vitórias, mesmo que pequenas. Valorize seus esforços, seus princípios, suas decisões. Quando você aprende a reconhecer seu próprio valor, a validação externa perde o poder de te controlar. Você não precisa de aplausos para saber que está indo bem. Você simplesmente sabe, e isso basta. Desapegar da necessidade de validação não é arrogância, é respeito próprio. É ter clareza de quem você é e não permitir que outras pessoas ditem sua trajetória. É entender que seu valor não está em debate, ele já existe, independente do que digam.
Viva sem filtrar sua verdade. Quando você para de buscar aprovação, começa a viver com mais leveza. Deixa de filtrar suas palavras, suas escolhas, seus sonhos pelas expectativas alheias. Você começa a se mover com autenticidade, com ousadia, com uma clareza que não se abala facilmente. Nem todos vão entender, nem todos vão apoiar, e isso é esperado. Mas os que importam vão admirar sua coragem de ser você, não porque você precisa disso, mas porque você não precisa. E esse desapego é onde está sua verdadeira força. Escolha a si mesmo, permaneça firme nos seus valores, nas suas ideias, no seu caminho. Deixe para trás a necessidade de ser aprovado e abrace o poder da autossuficiência, porque quando você faz isso, você se torna intocável. Não porque tenha a aceitação de todos, mas porque deixou de precisar dela. Domine a crítica. O controle está em suas mãos. A crítica é inevitável, mas a forma como você lida com ela revela sua força real. A maioria das pessoas desmorona diante de qualquer reprovação. Elas absorvem cada comentário negativo, deixam que isso molde sua identidade, influencie suas decisões e enfraqueça sua confiança. Mas por quê? Porque esquecem que a crítica, na maioria das vezes, não passa de palavras, opiniões vindas de pessoas que raramente conhecem sua história. A verdade é simples, a crítica só tem o poder que você decide dar a ela. Se você reage com emoção, entrega o controle. Mas se filtra com lógica, você permanece no comando. Os indivíduos verdadeiramente fortes não permitem que críticas os desequilibrem. Eles analisam com clareza, aproveitam o que for útil e descartam o restante, sem drama, sem exagero, sem peso desnecessário. A arte de filtrar com sabedoria. Existe uma lição essencial: critique com lógica, não com emoção. O que te serve, mantenha. O que não serve, deixe passar. E, acima de tudo, nunca permita que a opinião de alguém perturbe sua paz. Há dois tipos de crítica. A construtiva vem de quem deseja te ver crescer. São pessoas com experiência, sabedoria e boa intenção. Esse tipo de feedback é valioso. Já a crítica destrutiva nasce da inveja, da insegurança ou do desconhecimento. Não serve para te melhorar, serve apenas para te desestabilizar. Imagine um escultor diante de sua obra. Enquanto trabalha, pessoas se aproximam. Umas admiram, outras oferecem sugestões, outras apenas zombam. O escultor para tudo por causa disso? Não. Ele continua, guiado pela visão interna, e é exatamente assim que você deve lidar com a crítica. Nem toda voz merece atenção. Antes de se afetar por uma crítica, pergunte: essa pessoa tem autoridade ou conhecimento sobre o que estou fazendo? Se sim, ouça. Se não, siga em frente. A maioria das críticas vem de quem nunca fez o que você está tentando fazer. Palavras que falam mais sobre as limitações do outro do que sobre você. A crítica é um teste para sua resiliência emocional. Quem é fraco reage no impulso, se defende, briga ou mergulha em insegurança. Os fortes permanecem calmos, ouvem, refletem, mas não deixam que isso os destrua por dentro. Responder à crítica com serenidade é uma demonstração de poder. É mostrar que sua confiança não depende da opinião alheia, e isso é algo que o mundo admira, mesmo que não entenda de imediato. Críticos sempre existirão. Pense nos grandes nomes da história. Criadores, líderes, mentes brilhantes, todos enfrentaram duras críticas. Suas ideias foram ridicularizadas, suas decisões questionadas. Ainda assim, eles seguiram em frente, guiados por uma certeza interna. Eles sabiam que críticas fazem parte do caminho. Eles também sabiam que o barulho externo não pode ter mais peso do que a clareza interna. E é isso que os diferenciava, sua habilidade de continuar, apesar da oposição. Treine sua mente contra o ruído. Quer desenvolver esse nível de controle?
Pratique o desapego. Da próxima vez que for criticado, não reaja imediatamente. Analise. Existe valor nessas palavras? Posso aprender algo aqui? Se sim, aproveite. Se não, deixe ir. Ao transformar esse hábito em algo constante, você se livra do fardo de precisar da aceitação dos outros. Sua mente se fortalece, e quanto mais forte sua mente, menos poder a crítica terá sobre você. Outro passo essencial é o autoconhecimento. Quando você realmente acredita em quem é e naquilo que está construindo, nenhuma opinião contrária te derruba. A confiança passa a vir de dentro, não da aprovação externa. O mundo vai sempre ter algo a dizer. Alguns te aplaudirão, outros te atacarão. Mas no fim, a única opinião que define sua trajetória é a sua. Escolha o que te fortalece. A verdadeira força está na capacidade de ouvir, avaliar e seguir em frente sem se perder. A crítica pode ser ferramenta ou ruído. Só você escolhe o que ela será. Use o que for útil. Ignore o que não for. E nunca, jamais, deixe que ela te defina. Porque os mais fortes não temem a crítica. Eles a usam ou a descartam, mas nunca se curvam diante dela. Firmeza. Sob pressão, o verdadeiro teste da mente forte. A pressão revela quem somos de verdade. Enquanto alguns desmoronam diante do inesperado, outros se mantêm inabaláveis. O que diferencia os dois não é a ausência de problemas, mas a preparação mental. Os fortes não esperam calmaria. Eles treinam para a tempestade. Sabem que a vida é imprevisível e, por isso, desenvolvem estabilidade antes que a pressão venha. A chave está em um princípio simples: aceitar que não temos controle sobre tudo. As coisas não vão seguir sempre conforme o planejado. Pessoas vão decepcionar. Obstáculos vão surgir. Setbacks acontecerão. Quando você compreende isso, para de se frustrar com o inevitável. Você não tenta controlar o mundo, você controla sua reação a ele. A maioria das pessoas entra em colapso emocional quando a realidade não corresponde às suas expectativas. Elas esperam que tudo seja fácil, previsível e que o universo funcione a seu favor. Quando isso não acontece, entram em pânico, reclamam, perdem o foco. Mas quem já treinou a mente para aceitar o imprevisto, se adapta. Em vez de resistir ao caos, elas se movem com ele. Reagir é instinto. Responder é maestria. Imagine um guerreiro experiente entrando em batalha. Ele não espera que o inimigo seja fraco. Ele espera resistência, ataque surpresa, momentos críticos. E mesmo assim, ele não entra em desespero. Por quê? Porque ele já se preparou mentalmente para a guerra. Ele não gasta energia desejando facilidade. Ele canaliza sua força para a execução precisa. Você deve fazer o mesmo. A vida vai te testar, vai te desafiar. Mas, se você tiver treinado sua mente para permanecer centrado, nada te tira do eixo. Enquanto os outros se perdem no medo, você age com estratégia. Você não entra em reatividade, você responde com consciência. O verdadeiro poder não está em controlar os eventos externos, mas em comandar seu mundo interno. Quando você não exige que as coisas sejam perfeitas, você se torna imparável. A pressão se transforma em oportunidade. Cada crise vira um palco para a sua estabilidade brilhar. A calma intencional impressiona. Os grandes líderes, aqueles que realmente marcam a história, não são os que gritam mais alto quando algo dá errado. São os que mantêm a serenidade. Eles não desmoronam quando o mundo ao redor se fragmenta. Eles mantêm o foco, a clareza, o domínio. E é exatamente isso que inspira confiança. Quando todos ao seu redor estão em pânico e você permanece calmo, você se destaca. As pessoas passam a olhar para você como referência, não porque você tem todas as respostas, mas porque você mantém o controle quando ninguém mais consegue. Isso não é um talento nato, é um treino mental.
É a disciplina diária de antecipar desafios e escolher sua resposta. Prepare-se para a pressão, antes que ela chegue. Se você quer desenvolver esse tipo de força interior, comece mudando sua perspectiva sobre a pressão. Veja-a como um jogo, um teste da sua disciplina. Quando estiver diante de um desafio, desafie-se a manter a compostura. Observe seus sentimentos sem deixar que eles dominem suas ações. Com o tempo, isso se torna sua nova forma de operar. Outro passo fundamental é a preparação antecipada. Os mais fortes não esperam que os problemas apareçam para reagir. Eles se preparam antes. Reflita sobre possíveis cenários difíceis. Treine sua mente para agir com calma, mesmo diante do pior. Antecipe os momentos de estresse e ensaie sua resposta. Assim, quando o desafio real chegar, você estará pronto. Nada te pega desprevenido. Você age como estrategista, não como vítima. A maioria das pessoas vive no modo esperança. Esperam que tudo dê certo, que ninguém critique, que o sucesso venha sem turbulência. Mas quem domina a si mesmo vive no modo disciplina. Sabe que a vida não é perfeita e mesmo assim não se abala. Enquanto os outros esperam que as condições melhorem, você melhora sua preparação. A mente firme é o maior escudo. A partir do momento em que você entende que emoções intensas distorcem decisões, você começa a se afastar delas nas horas críticas. Você aprende a priorizar a lógica, a clareza e a ação eficaz. E, em vez de ser dominado pela ansiedade, você a observa e a atravessa. Pressão não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a ausência de preparo. É esperar que tudo dê certo sem se fortalecer para quando tudo der errado. Quando você desenvolve a capacidade de manter a mente firme sob pressão, o mundo ao seu redor muda. Você começa a ser visto como alguém confiável, sólido, capaz. Enquanto outros perdem tempo tentando recuperar o equilíbrio após um baque, você segue em frente, com precisão, foco e consistência. No fim, o que define a grandeza de uma pessoa não é como ela age quando tudo está indo bem, mas como ela se comporta quando tudo está desmoronando. E se você for aquele que permanece de pé quando todos caem, você terá conquistado algo raro, a verdadeira força silenciosa, que não precisa gritar para ser ouvida. A arte de soltar, liberdade emocional, através do desapego grande. Parte do sofrimento humano vem da tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. Criamos expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam acontecer, como as pessoas deveriam se comportar, como a vida deveria nos recompensar. E quando a realidade não segue esse script imaginário, nos sentimos frustrados, magoados, derrotados. Mas a verdadeira força mental nasce quando você aprende a soltar. Soltar o controle. Soltar a necessidade de que tudo aconteça do seu jeito. Soltar o apego às expectativas. Porque quanto mais você tenta forçar o mundo a se ajustar à sua vontade, mais você se desgasta. Já quando você aprende a fluir com o que vem, sem perder sua direção interna, você se torna invencível. A natureza do fluxo. Seja como a água pense em um rio, a água não luta contra as pedras no caminho. Ela contorna, se adapta, continua. Ela não exige que os obstáculos saiam da frente, nem se ressente por eles existirem. Simplesmente segue fluindo. E com o tempo, molda até mesmo as rochas mais sólidas. Esse é o espírito do desapego consciente. Não é desistência. É sabedoria. É entender que resistir ao inevitável só gera dor. Enquanto insistir em controlar o que não depende de você te aprisiona. Aceitar com inteligência te liberta. Quando você desenvolve esse estado de espírito, tudo muda. Aquela oportunidade que não aconteceu, aquela pessoa que te decepcionou, aquele plano que falhou. Você para de encarar como perdas pessoais e passa a ver como parte do fluxo da vida. Você começa a confiar que mesmo os desvios fazem parte do caminho. Desapego.
Não é frieza, é força. Muitos confundem desapego com frieza emocional. Acham que soltar é o mesmo que não se importar, mas não é. Desapegar é se importar com liberdade, é estar presente, comprometido, mas sem se tornar refém do resultado. É amar sem dependência, é agir sem se desesperar pela recompensa, é fazer o melhor e aceitar que o controle absoluto é uma ilusão. Pessoas desapegadas não vivem anestesiadas, elas apenas não se deixam arrastar pelas marés emocionais. Sentem sim, mas não se afogam, e por isso conseguem avançar quando outros estão paralisados. Você não controla tudo, e isso é libertador. A realidade é que você nunca terá controle total sobre a vida. Você não pode controlar o comportamento das pessoas, as circunstâncias do mundo, os imprevistos do destino. O que você pode e deve controlar é sua resposta, sua mente, suas atitudes. Quando você internaliza isso, para de desperdiçar energia tentando manipular o incontrolável. Você redireciona essa força para o que realmente importa, sua evolução, sua paz, seus projetos, sua clareza. E isso te dá vantagem. Enquanto os outros se perdem em revolta, você avança com leveza. Enquanto eles discutem com a realidade, você se adapta e cresce. Porque você não está preso à rigidez de como as coisas deveriam ser. Você está ancorado em quem você escolhe ser diante de qualquer cenário. A prática do soltar. Comece pelo simples. O desapego é uma habilidade que pode e deve ser treinada. Comece pequeno, a fila demorada, o trânsito, um plano que mudou. Observe como você reage. Note como a resistência cria tensão. E então, experimente soltar, respirar fundo, dizer a si mesmo, está tudo bem, eu posso lidar com isso. Com o tempo, leve esse treino para situações mais desafiadoras. Uma crítica injusta, uma oportunidade que não veio, um relacionamento que não fluiu. Em vez de lutar contra o que já é, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não está, solte. Se está, haja com consciência. Essa distinção simples economiza energia, evita sofrimento e fortalece sua mente. Você é o condutor, mas não precisa controlar. Tudo viver com desapego é entender que você é responsável pela sua jornada, mas não por cada curva do caminho. Você decide a direção, mas aceita as mudanças de rota com maturidade. Você conduz, mas também confia. É essa combinação de intenção com entrega que cria poder verdadeiro. Você deixa de viver na ansiedade do que está por vir e passa a habitar o presente com força tranquila. Você deixa de ser um prisioneiro do controle e se torna um mestre da adaptação. E, curiosamente, quando você solta, muita coisa começa a fluir melhor. Relacionamentos se tornam mais leves. Metas deixam de ser uma fonte de estresse e viram uma motivação natural. A vida parece menos uma luta e mais uma dança. Porque você não está mais tentando dominar tudo, está apenas dançando com o ritmo do que é. O resultado de soltar. Paz inabalável. O maior presente que o desapego oferece é a paz. Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas. Uma paz que nasce da aceitação consciente de que a vida é imperfeita, mas que mesmo assim pode ser extraordinária. Uma paz que não se rompe quando algo dá errado, porque você já não está tentando controlar o mundo, apenas a si mesmo. No fim das contas, os mais fortes não são os que dominam tudo, são os que aprenderam a soltar o que não precisam segurar, que aprenderam que o poder não está no aperto, mas na leveza, que entenderam que, ao deixar ir o que não podem controlar, ganham acesso ao que realmente importa, sua liberdade interior. O silêncio, como estratégia, a linguagem do poder invisível. Em um mundo que valoriza o barulho, falar menos se tornou um movimento de poder. A maioria das pessoas fala demais, tentam se explicar, se justificar, preencher espaços vazios com palavras. Mas aqueles que dominam o silêncio entendem algo que poucos percebem,
Quem fala pouco, com intenção, diz muito mais. O silêncio, quando usado com consciência, é uma ferramenta estratégica. Ele cria tensão, ele confunde, ele desequilibra, ele força os outros a se revelarem, enquanto você permanece envolto por um mistério que impõe respeito. O silêncio certo, no momento certo, vale mais do que 1000 argumentos. Silêncio não é fraqueza, é controle. A maioria acha que o silêncio é sinal de passividade, mas, na verdade, o silêncio bem aplicado é domínio emocional em sua forma mais pura. É resistir ao impulso de reagir. É escolher não responder no calor do momento. É observar enquanto todos se expõem, sem revelar nada sobre si. Imagine uma negociação. A outra parte apresenta uma proposta e espera sua reação imediata. Mas ao invés de falar, você apenas observa. Você deixa o silêncio se prolongar. Aos poucos, o outro lado começa a hesitar, preencher o vazio, oferecer mais. Por quê? Porque o silêncio gera desconforto, e quem o domina, comanda. Esse princípio vale para qualquer interação. Quando alguém te ataca verbalmente, o esperado é que você reaja. Mas, ao manter o silêncio, você quebra o padrão. A outra pessoa perde a referência. Começa a duvidar de si mesma. Fica desconcertada. Porque esperava sua reação para se alimentar dela. E você não entregou. Silêncio é leitura. Quem fala menos, observa mais. Enquanto os outros estão ocupados tentando impressionar, justificar ou competir, você está captando o tom de voz, as pausas, a linguagem corporal, as contradições. Tudo isso passa despercebido para quem está falando o tempo todo, mas não para quem está atento. Silêncio não é ausência, é presença elevada, é escutar com profundidade. E quando você finalmente decide falar, suas palavras têm impacto. Elas carregam peso, porque são raras, porque são medidas, porque você não fala por impulso, fala por intenção. Pessoas que sabem usar o silêncio são percebidas como confiantes, inteligentes, enigmáticas. E são, porque não estão tentando provar nada. Estão apenas presentes, em paz consigo mesmas e com total domínio da situação. A força do silêncio em situações de conflito. Em momentos de conflito, o silêncio pode ser a sua arma mais poderosa. Quando alguém grita com você, esperando uma reação e você não revida, você toma o controle. Você interrompe o ciclo emocional. Você mostra, sem dizer uma palavra, que não será manipulado. Isso não é repressão, é soberania. É saber que nem tudo merece resposta, que nem tudo precisa ser resolvido com palavras. Às vezes, a maior resposta é a ausência de qualquer reação. Aqueles que têm controle sobre o que dizem, têm ainda mais controle sobre o que não dizem. E esse silêncio é interpretado como força, porque ele não nasce da omissão, mas da escolha. Silêncio também é construção. Aqueles que fazem grandes movimentos geralmente o fazem em silêncio. Eles não anunciam, não explicam seus planos, não pedem permissão. Trabalham, constroem, evoluem. E quando o mundo percebe, já é tarde demais. O impacto já foi causado. Falar demais enfraquece. Explica o que não precisa ser explicado. Torna seus objetivos vulneráveis à opinião alheia. Já o silêncio protege. Preserva sua energia. Evita que suas ideias sejam sabotadas por críticas prematuras. E, acima de tudo, mantém sua autonomia intacta. Os mais influentes da história não foram os mais barulhentos. Foram os mais calculados, os que sabiam o momento exato de falar e, principalmente, quando calar. Praticando o poder do silêncio. Comece observando onde você fala por impulso, onde você tenta preencher o vazio com palavras desnecessárias. Treine-se a pausar, a ouvir mais, a deixar o silêncio fazer parte da conversa. Na próxima vez que alguém exigir uma resposta imediata, respire, dê espaço. Se alguém te provocar, escolha o silêncio como escudo.
Se estiver prestes a revelar algo importante, pergunte-se: isso precisa mesmo ser dito agora? Ao fazer isso, você cria um novo padrão. Você deixa de ser previsível, passa a ser lido com mais atenção. E suas palavras, quando ditas, ganham um peso que ecoa. O mundo ouve quem sabe se calar. Em uma sociedade desesperada por atenção, aquele que se mantém calado com propósito se destaca. Enquanto todos querem falar, você observa. Enquanto todos tentam ser ouvidos, você escuta. E nesse contraste, você conquista autoridade, porque há algo magnético em quem fala pouco, em quem não se apressa para se justificar, em quem escolhe cada palavra como se ela tivesse valor, porque tem. E quando esse tipo de pessoa finalmente fala, o mundo para ouvir, porque todos sabem, quem é sábio o suficiente para se calar, também é sábio o suficiente para dizer apenas o que realmente importa. Treine sua mente para permanecer calmo. A disciplina da estabilidade. A mente é o verdadeiro campo de batalha. Cada pensamento, cada emoção, cada impulso é um teste de resistência interna. A maioria das pessoas vive como prisioneira do que sente. O medo paralisa, a raiva controla, a ansiedade distorce. Mas existe um outro caminho, o da mente treinada. E quem o segue se torna inabalável. Você não precisa ser um monge, um guru ou alguém isolado do mundo para conquistar uma mente forte. O que você precisa é de consistência, de pequenas escolhas feitas todos os dias, de um compromisso com o autocontrole que se renova a cada manhã. Porque a verdadeira força não se revela nos momentos fáceis. Ela se manifesta quando tudo está contra você e ainda assim você permanece firme. Os hábitos que moldam uma mente inabalável. Assim como o corpo precisa de resistência física para ganhar força, a mente precisa de resistência emocional para se tornar estável. Isso significa treinar sua atenção, disciplinar seus pensamentos e agir com intenção mesmo quando tudo dentro de você quer ceder. A gratidão é um escudo poderoso contra a negatividade. Quando você cultiva a gratidão, muda o foco do que falta para o que já existe. Isso reduz a ansiedade, acalma a mente e abre espaço para decisões mais conscientes. A disciplina é o motor da transformação. Ela te obriga a continuar quando a motivação vai embora. É o que faz você levantar cedo mesmo com preguiça, manter a palavra mesmo com vontade de desistir. E seguir em frente mesmo quando tudo parece estar desmoronando. O desapego, como já explorado, elimina o sofrimento desnecessário. Ele te ensina a separar o que está sob seu controle do que não está e a agir apenas onde sua energia tem impacto real. Juntos, esses três pilares, gratidão, disciplina e desapego, formam a base de uma mente blindada. Eles não surgem da noite para o dia, mas sim da prática intencional, repetida, silenciosa. A força está nas pequenas escolhas. A mente inabalável não é construída em momentos grandiosos, mas nas decisões aparentemente insignificantes. É quando você escolhe não discutir, quando decide não reclamar, quando diante de um fracasso respira fundo ao invés de se sabotar. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir, você fortalece seu autocontrole. Cada vez que você se levanta mesmo sem vontade, você reafirma sua disciplina. Cada vez que você silencia sua mente em meio ao caos, você dá mais um passo rumo à estabilidade emocional. Esses momentos acumulados criam uma nova identidade. Uma versão sua, que não é comandada pelo ambiente, mas que comanda sua própria realidade. A mente é o portal para o domínio total. Tudo começa e termina na mente. Se você vence internamente, o mundo exterior se torna apenas um reflexo da sua estabilidade. Pessoas vão tentar te desestabilizar. A vida vai apresentar desafios. Mas nenhum desses fatores terá poder sobre você se você dominar o que acontece dentro de si.
Imagine uma tempestade lá fora. Os ventos são fortes, a chuva é intensa, mas dentro de você há silêncio, há ordem, há clareza. Você não luta contra a tempestade, você simplesmente não a deixa entrar. Esse é o verdadeiro controle. Saber que a realidade é caótica, mas que sua resposta não precisa ser. Treinar a mente é um estilo de vida. Não se trata de alcançar um estado perfeito de calma eterna. Trata-se de voltar à sua base com mais rapidez a cada queda, de reconhecer o desequilíbrio e escolher com consciência retornar ao centro. Meditação, escrita, leitura, exercícios físicos, pausas conscientes. Tudo isso são ferramentas, não mágicas, mas práticas. Elas funcionam quando você se compromete com elas, mesmo que por poucos minutos por dia. Porque o que importa não é a intensidade de um dia, mas a consistência de muitos. Com o tempo, você percebe que aquilo que antes te tirava do sério já não tem mais o mesmo efeito. Que o que antes te fazia desistir agora só te desafia a continuar. Que o que antes era um gatilho emocional se torna apenas uma lembrança distante. Isso é evolução. Isso é maestria. A mente inabalável é um presente que você dá a si mesmo. Quando você conquista esse estado, tudo muda. Sua produtividade aumenta. Seus relacionamentos melhoram. Sua visão se amplia. Porque você não está mais operando sob o comando das emoções passageiras. Você está liderando sua vida com presença, intenção e clareza. As pessoas ao seu redor começam a notar. Elas se perguntam como você consegue manter a calma, como reage tão pouco, como permanece tão estável mesmo quando tudo está agitado. Mas elas não veem os bastidores. Elas não sabem quantas batalhas internas você venceu para chegar ali. E isso é parte do poder. Ele é silencioso. Ele não precisa ser exposto. Ele é sentido. A jornada continua. Dominar a mente é uma jornada contínua. Haverá recaídas, dias difíceis, momentos de desequilíbrio. Mas cada vez que você se levanta, você volta mais forte. Porque a mente treinada não busca perfeição. Ela busca consciência. E a consciência é o que te permite viver com poder, propósito e paz. Quando você entende isso, tudo ao seu redor começa a mudar. Porque você mudou. E a sua mudança interior é o primeiro passo para transformar qualquer coisa no mundo exterior. Você treinou para isso. Você construiu isso. E agora nada, absolutamente nada, pode tirar isso de você.